Aqui minha segunda partida, minha segunda análise de partida, e foi a minha vitória contra o jogador Yas dos 2022-0 da Inglaterra, né? Reino Unido, Inglaterra, mesma coisa. Vamos aqui para outra análise. Nosso amigo começou com o peão de E4, querendo dominar o centro, começando com a abertura simples. Eu respondi com a defesa siciliana, querendo dominar o centro de uma forma mais indireta futuramente. Meu adversário respondeu com o dama F3, olhando para minha casa de F7, e segui tranquilamente, colocando meu cavalo para C6. Aqui o meu adversário tentou o macho do pastor contra mim, colocando o bispo dele de casas claras em C4, olhando diretamente o meu peão de F7. Que se caso eu não defendesse, por exemplo, jogando qualquer coisa... Calma aí, não. Aqui não. Jogando, por exemplo, aqui com peão, era mate na hora. Então, aqui eu defendi, colocando mais o meu peão, controlando as casas centrais. Meu adversário jogou com cavalo cavalo H3. Provavelmente, eu acho que ele estava de olho de, por exemplo, eu jogar aqui. Acho que ele estava de olho justamente de colocar o cavalo dele nessa casa, de dar, ainda insistir nesse macho do pastor. Só que eu acho que ele não estava vendo muito minha dama, mas provavelmente ele poderia jogar aqui, né, e futuramente seguir com esse plano dele. Joguei com o meu cavalo em F6, desenvolvendo a minha peça e atacando o peão central dele. Meu adversário jogou com C3, querendo provavelmente, querendo não, com certeza jogar o peão de D2 dele para D4, dominando o centro, e caso que eu tomasse de peão, ele ficaria com um mega centro de peões, super fortalecido. Então aqui eu já logo me adiantei com o meu plano, não deixando ele fazer o que ele quer. Eu joguei com o peão de D5, querendo abrir o centro. Que aqui eu já acho que não é muito bom, mas só que o meu centro já... Meu rei já tá protegido aqui, que as peças dele não estão tanto assim no ataque. Porque iria abrir o centro, mas só que o meu rei tá protegido. Não vejo muita coisa que poderia acontecer aqui. Ele seguiu tomando. Ele seguiu tomando meu peão. E eu retomei de peão, atacando o bispo de casas claras dele. Que ele recuou para a casa de B3. E aqui eu joguei o meu bispo de casas negras para E7, abrindo o caminho pro meu roque curto do meu rei. O adversário avançou o peão dele para D3, abrindo a diagonal das casas escuras para o bispo dele. Fiz o roque, protegendo o meu rei. E meu adversário jogou com G3. Provavelmente... que por exemplo, poderia seguir assim. Ele queria jogar com o bispo dele bem aqui em H6, dando esse ataque ao meu rei. Aí eu teria que proteger. Bem aqui, jogando com o cavalo em G5, já iria proteger tudo. Aí ele poderia jogar aqui, atacando meu cavalo. Aí como seguiria? Deixa eu ver. Na verdade não pode jogar ali, né? Que tá com... É isso mesmo, já tá tudo defendido. Joga ali ainda e tá meus bichos ali ajudando tudo. Tá meu cavalo protegendo essa casa. Ele poderia jogar aqui. Vamos ver. Não, aqui não. Aqui. Colocando mais essa pressão, mas só que o ataque dele já sumiu. Poderia seguir tomando.
E eu tomo aqui o bispo dele. Acho que não tem mate aqui não, né? Não. Poderia seguir tomando. É. Acho que seguiria tudo certo aqui. Não teria mate pra mim. Certo. Então, aqui eu segui com torre em E8. Com o objetivo de ganhar a dama dele por causa do rei dele estar no centro do tabuleiro ainda. E ele não ter feito o roque protegendo o rei. E o meu adversário, jogando rápido, ele não percebeu isso e não viu. E aí ele jogou o bispo dele para D1. Com o objetivo de, vamos ver. Acho que não com muita coisa, querendo provavelmente depois aqui trocar os bispos. Que não daria muito certo, porque ainda tem meu cavalo ali também. Não sei o que fazer nessa casa. Eu acho que ele estava prevenindo logo um avanço de peão bem aqui que eu poderia ter. Ele já estava prevenindo, jogando o bispo dele naquela casa mais passiva. Então, certo. Eu joguei com a minha torre em E8, querendo ganhar a dama do meu adversário. Foi o que aconteceu. Ele jogou com o bispo dele em D1. E aqui eu dei cheque descoberto nele, colocando o meu bispo de casas escuras na cara da dama dele. O meu adversário respondeu com o melhor lance da posição, já que ele vai perder a dama de qualquer jeito. Ele já jogou com a dama dele em E3, entregando a dama dele para uma torre, com uma peça de maior valor meu. Segui tomando, ele tomou de bispo. E aqui eu troquei o meu bispo de casas claras pelo cavalo dele, querendo dobrar o peão do roque curto do meu adversário. Ele seguiu tomando, obviamente. E aqui avancei o meu peão. Aqui eu acho que, por exemplo, jogando com minha dama aqui, não daria certo, porque ele poderia simplesmente rocar nessa tentativa de ganhar forçadamente o bispo dele. Então, eu segui avançando o meu peão. Ele tomou, retomei. Lembrando que ele não pode tomar porque está com o meu cavalo aqui. Tomei. E ele quis colocar o bispo dele nessa cravada de eu não poder mexer meu cavalo. Então aqui eu segui jogando com cheque, com E7. E o meu adversário poderia jogar pra cá, que eu acho. Sim, esse aqui seria o melhor lance. Que já escaparia de um monte de cheque, que foi justamente o que aconteceu nessa partida. Que aí eu poderia seguir assim, tocando no bispo dele. Se ele trocasse já seria melhor ainda pra mim. Eu tô com uma dama a mais. Então certo. Só que o meu adversário seguiu com D2. Que aqui eu já comecei uma saraivada de cheques contra ele, que foi o que possibilitou meu checkmate futuramente. Joguei com a melhor resposta, cavalo E4. Ele jogou o bicho, o rei dele em C2. Continuei com o cheque, lembrando que ele não pode jogar o rei dele aqui para baixo, porque tá com o meu peão bem ali protegendo. Se bem que ele poderia jogar aqui, mas só que ainda não adianta de muita coisa, porque tá com o meu bispo protegendo, e eu ganhava um bispo inteirinho a mais. Vamos ver, tem checkmate aqui. Segue avançando. Aqui seria mate, né? Não. Não sei, mas o rei dele ficaria muito exposto nessa casa.
Mas só que o meu adversário ele seguiu com esse lance. Aqui eu analisei a posição de caso eu jogasse com dama C7. Esse lance não funcionaria pelo seguinte motivo. Aqui é forçado cavalo C3, que senão ele leva mate. O rei dele está totalmente trancado por causa dos meus cavalos. Se ele jogasse com o bispo aqui, seria mate na hora, no ato. Então é forçado o cavalo C4. Aqui eu poderia... Aqui seguiria com bispo F4. E aqui nessa parte que eu falo, porque eu não funcionaria. Que aqui, se o meu adversário tomasse, aqui seria checkmate forçado. Eu tomaria aqui. Meu adversário se esconderia. Aí eu jogaria aqui. Pro cheque. O adversário teria que voltar o rei dele para C1. Jogarei o meu cavalo em B3, dando esse cheque duplo. Teria que voltar. E aqui sim checkmate. Mas só que aí tem a questão. Se eu jogasse aqui e ele não tomasse, aí sim, aí já não teria... Não encontrei uma forma de dar checkmate. Mas ainda assim, eu seguiria com uma peça a mais, de qualquer jeito. Então já tá ótimo pra mim. E o rei dele totalmente estourado naquelas casas ali, né? Então, aqui nessa partida, eu segui com esse G5, dando cheque. Bom adversário escondeu, tampou o cheque com o cavalo dele. Tomei com dama. Escondeu o rei dele para B1. Aqui eu não encontro. Também. Poderia jogar assim. Se bem que não tem um mate meio forçado, tá tudo protegido. Aqui tá protegido pelo bispo. Certo. Então aconteceu. Segui tomando, ele escondeu o rei dele. E aqui o seguiu com torre em C8. Agora sim ameaçando o mate com essa coluna tampando o rei dele. Ele tomou o meu cavalo. Que aqui ele poderia seguir jogando com... Na verdade não funciona, como o cavalo tá tirando aquela casa. Ele poderia seguir tirando o bispo dele. Que aqui sim, aí o rei dele já teria meio que protegido nessas casas, certo? Não. Ainda é mate forçado, de qualquer jeito. Aqui sim, então seguir com a sequência correta. Aqui já seria mate forçado de qualquer jeito, independente do que o meu adversário fizesse. Então tá certo. O meu adversário seguiu tomando o meu cavalo e dei checkmate nele bem aqui. Essa foi minha vitória, a minha segunda partida, 35.